Fala, meus amigos, tudo certo? A nossa live de sexta virou Conexão de Sexta, saiu do Instagram e veio exclusivamente aqui para o YouTube. Eu e o Bruno Muck e eu falando tudo sobre a dupla Caju. Antes de qualquer coisa, por favor, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like e vamos para essa conversa sobre Juventude e Caxias. Vou pegar aqui o meu fone para fazer a conexão com o Bruno Muck. Fala aí, Muck, tudo certo? Tudo bem, Giba? Um abraço para ti e para quem está nos acompanhando aqui nessa conexão de sexta. É isso aí, a nossa conexão de sexta pela primeira vez, a gente fazendo essas lives no Instagram, agora estamos direto aqui no canal Giba Narrador, em seguida também com mais material no teu canal, canal Bruno Muck, né, Muck? Pois é, tô até arquitetando umas entrevistas aí, tá para acontecer umas coisas bem legais aí, fiquem ligados e se inscrevam nos canais, tanto o meu quanto do Giba, e ative as notificações aí, né, Giba? É isso aí. Vamos falar da dupla Caju. O Caxias se prepara para a final do Campeonato Gaúcho, que deve ser na semana que vem, mas como é só treino e o Juventude tem mais informações de mercado, vamos começar pelo Verdão. O que se tem de novidades? Ou aquelas novidades que ainda não aconteceram, mas estão ali já saindo do forno? Pois é, né, Giba? Acho que vale a gente salientar que estamos começando pelo Juventude, porque é o que está com o jogo definido por enquanto, né? O Caxias tem a previsão de acontecer na próxima semana, mas ainda não está garantido, né? Depende da CBF. Bom, o Juventude segue se preparando para a Série B do Campeonato Brasileiro, tem algumas saídas acontecendo no estádio Alfredo Jaconi, rescindiram o contrato na tarde desta sexta-feira com o Juventude, Kaique Valdívia e Fábio Matos, não fazem mais parte do elenco, estão se transferindo para o Londrina, onde vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Ed Carlos, zagueiro, ele pediu licença para a direção do Juventude hoje, está em viagem para Bahia, está chegando na Bahia, né, e vai ouvir uma proposta de um clube da região Nordeste lá, e pode ser que ele fique por lá mesmo, né, ele já ouviu uma proposta anteriormente que o próprio Juventude recebeu, então é bem provável que o Ed Carlos já não retorne para Caxias do Sul, deve acertar com uma outra equipe, está fora dos planos do Juventude, né, aí tem atletas que também estão fora dos planos, podemos dizer assim, né? O próprio Clayton, jogador que não foi muito utilizado, não foi uma aposta do Juventude que acabou não dando certo, né? Jogou pelo Lajadense no passado no segundo turno, na Copinha, né? Acabou não tendo um bom proveito nessa temporada. Em alguns jogos ganhou oportunidade. E tem algumas situações também que estão para acontecer, né, Giba? Por exemplo, o Wallace, atacante, que começou como titular essa temporada, né? Inclusive dando assistência para gol na primeira vitória do Juventude nesse ano contra o São Luís em Juí. Ele está treinando em separado também, não faz planos, não está nos planos do Juventude nesse momento, mas é um jogador que tem sondagens e uma situação encaminhada para o exterior. Esse mercado seria o mercado da Tailândia, então um atleta que tem mercado e que não vai ficar aqui em Caxias do Sul. Se não der certo essa oportunidade na Tailândia, ele já tem um acerto com uma outra equipe aqui do Brasil, então é um jogador que também está fora dos planos do Juventude. E a gente passa na parte de sondagens que estão acontecendo, né? O Caprini, que está no Esportivo, mas pertence ao Juventude, está recebendo sondagens, também não deve ficar no estádio Alfredo Jaconi, ele vem desempenhando uma boa participação com a equipe do Esportivo, principalmente após essa paralisação nessas 3 rodadas. A última ele não pôde jogar, né? Mas as outras 2 ele pôde jogar e estava atuando pela beirada de campo, jogador que era um escape do técnico Carlos Moraes. Tem também o Igor, que apesar de ter sido titular nos 2 primeiros jogos, era um jogador que estava em avaliação, né? Principalmente antes do técnico Pintado chegar. Ele chegou a receber umas sondagens também. Pode ser que haja uma proposta, né? Não estou dizendo que o Juventude vai liberar, mas pode ser que o Juventude receba uma proposta. Tem o Felipe, lateral esquerdo, esse está recebendo sondagens e sondagens forte, e a tendência é que o Juventude libere ele para ganhar rodagem, né, para ter um pouco mais de experiência. E o Bruno Camilo é um meio-campista que sempre foi destaque nas categorias de base do Juventude, ainda conhecido como Bruno Henrique naquela época, né, agora é o Bruno Camilo, batizado assim pelo técnico Julinho Camargo. E o Bruno Camilo, ele é o reserva imediato do Tarta, a gente pode tratar assim. Porém, tem um clube do interior paulista que pediu a preferência para um empréstimo pelo Bruno Camilo, então o Juventude avalia todas essas situações
negociações. O Camilo é bem visto pelo técnico Pintado, basta a gente observar as entrevistas, né? Principalmente pós-jogo contra o Brasil, pós-jogo contra a equipe do Esportivo, que o Pintado comentou e falou bem sobre esse atleta, né? Então vamos ver como é que vai se desenrolar essas negociações, mas podemos ter novidades a partir do começo da próxima semana, principalmente sobre saídas do estádio Alfredo Jaconi. Eu não liberaria o Igor caso recebesse uma proposta. Não agora. Esperaria para mais um tempo. Primeiro porque ele foi bem nesses testes. Se o gauchão servia de teste, o Igor foi bem nos testes. Segundo, que o Samuel Santos é um cara que precisa retomar o bom início de temporada. No jogo passado contra o Esportivo, eu diria que o Juventude tomou gols, não por falha dele, mas pelo lado dele. E não posso nem criticar muito o Samuel, que está voltando agora, né? Então tem a questão do ritmo de jogo pesando. Tem ainda a situação do Wellington Silva, que não estreou, então a gente tem que ver se esse cara vai ou não vai comprovar em campo a boa expectativa que se tem. Então hoje, tendo o Igor como o principal lateral direito desse período agora de preparação para a Série B, eu não liberaria. O Bruno Camilo é um jogador que aí sim, se o Juventude não tem convicção de que ele pode agora ser o substituto imediato do Tarta, o Juventude tem que dar rodagem para ele, e aí num clube maior do que foi o Lajadense ano passado na Copinha. O futebol paulista é um futebol competitivo, então daqui a pouco pode ser essa a possibilidade do Bruno Camilo ter a última rodagem, antes de receber novamente uma chance no Juventude, ou da fila andar em definitivo, né, Muki? Ele tem 22 anos, né, Giba? Está estourando, né? Podemos dizer assim, teria que se firmar, né? O quanto antes, se não for aqui no estádio Alfredo Jaconi, fora, né? Para ele mesmo buscar o espaço que ele quer para a carreira. Então, é um jogador que vem tendo boas atuações, né? Pelo Juventude, é elogiado nos treinamentos, entrou bem contra o Brasil de Pelotas, pelo menos na minha visão, né? Então, um atleta que sempre foi bem visto no Alfredo Jaconi, tanto é que integra o profissional desde o fim de 2018, né? Então, um jogador bem visto nos bastidores do Alfredo Jaconi. O Juventude na Série B tem um nível de exigência maior, e talvez por isso que o Bruno Camilo seja a dúvida, porque o Juventude, que já esteve na Série C, estava até ano passado, e até na D, quando eu cheguei em Caxias em 2013, esse rapaz teria com toda certeza espaço no time e até com condição de destaque. Na Série B, o Juventude precisa de mais qualidade e menos aposta. Ainda assim, eu imagino que para grupo o Bruno Camilo tenha condição, a menos que vai vir de fato alguém bem melhor, e aí quando a gente fala em melhora técnica, entende-se o que a direção de futebol imagina. Agora, quando vem alguém, daqui a pouco se vier uma aposta também, aí eu prefiro apostar nas pratas da casa. Se a gente for puxar pela memória, né, Giba, a gente vai perceber que o Bruno Camilo sempre começa bem a temporada, né, ele não consegue se manter. Esse ano ele foi titular nos primeiros jogos treinos, né, acabou perdendo a posição depois para o Marcial. Ano passado, se a gente for lembrar, ele foi titular contra o Aimoré, inclusive lá contra o Pelotas, naquela vitória por 1-0, gol do Denner de cabeça. Contra o Aimoré, ele que faz o gol da vitória do Juventude, então um jogador que começa bem, mas acaba perdendo o espaço, né. É claro que é por causa da oscilação da idade, né, mas é um jogador que precisa, sim, ter uma minutagem, como se diz. É verdade. O Juventude que estreia na Série B do Brasileiro na semana que vem, no sábado, 11 da manhã, contra o Clube de Regatas Brasil, CRB das Alagoas, no estádio Alfredo Jaconi. O que vai ter de preparação ainda, né? Hoje é sexta-feira, tem o quê? Uma semana, basicamente, já que sábado é o jogo, trabalha até sexta da semana que vem. Pois é, porque o Juventude está priorizando um pouco mais a parte física, né, para depois o técnico Pintado poder pegar o elenco de uma maneira um pouco mais avançada do que pegou no começo, antes do Campeonato Gaúcho, que tinha 3 jogos já em cima, com pouco tempo de preparação para a parte tática, técnica dos atletas. Bom, o que o Juventude vem preparando é para que o começo da próxima semana possa ter treinamentos mais táticos, para que os atletas entendam mais ainda, né, a filosofia de jogo do Pintado. Em entrevista, o Marcelo Carané chegou a comentar que mudou bastante em relação ao Marquinhos, né? Por exemplo, agora o Pintado
povoa mais o meio de campo, tem 2 na frente, que antes tinha o centroavante, aqueles que chegavam pelo lado, né, que também eram usados para recompor, e tinha também a situação de atletas que não faziam uma marcação muito alta, e agora tem uma marcação alta, o pedido pelo Pintado, a intensidade, então são algumas coisas que estão mudando no Juventude, e o torcedor tem que ter um pouco mais de calma, né, segundo o próprio técnico, segundo o próprio goleiro, para poder avaliar e eles entenderem um pouco mais a metodologia. Então vai servir para o Pintado poder trabalhar até o sábado da outra semana, no dia 8, quando às 11 horas da manhã encara o CRB no Alfredo Jaconi. No outro lado da dicotomia Caju, o Caxias se prepara para a decisão do Campeonato Gaúcho. Nesse final de semana acontece a fase semifinal do segundo turno, a Taça Francisco Noveleto, e só na metade da semana que o Caxias vai saber quem vai ser o adversário dele na decisão do campeonato, logicamente que vai ser o ganhador da segunda etapa da competição. Então, em princípio, o Caxias trabalha com a data do domingo da semana que vem, dia 9, né, como o jogo de ida, e até não se descarte o jogo único da decisão do Gauchão, né? Pois é, Giba, porque pode mudar, né? O regulamento prevê 2 jogos, só que como há dificuldades em datas, então pode ser que seja apenas uma partida, né? Ainda a federação não chegou a esmiuçar sobre esse assunto. E o que está acontecendo é que o Caxias vem trabalhando, principalmente a parte tática, vem tendo bastante treinamentos intensos, né, para poder também adaptar um pouco mais a parte física dos atletas, para poder recuperar aquele bom futebol que apresentou principalmente no primeiro turno. Então o técnico Rafael Lacerda vem estudando, e final de semana vai ser de trabalhos no estádio Centenário, montando, né, um planejamento já para pensar na final do Campeonato Gaúcho. Então o Caxias, claro, vai observar os jogos desse final de semana, até porque pode sair ou de sábado ou de domingo o adversário que o Caxias vai enfrentar na derradeira, né, na final do Campeonato Estadual. Então o Caxias trabalha focado no adversário que não sabe ainda quem é e também não sabe quando vai acontecer. A especulação que aconteça no dia 9, no domingo, vai depender da CBF. A especulação que aconteça só no dia 26, aí também vai depender da CBF. Se for acontecer só no dia 26, não vai ter data para fazer o jogo da volta, por exemplo, porque senão vai ficar só lá para final de setembro, né? Então, eu acredito, no sentimento meu, que deve ser apenas jogo único. Os clubes têm uma sinalização, as federações têm uma sinalização da CBF que ela topa alterar os jogos dos clubes da Série A e da Série B, principalmente, também da Série C, por que não, que estiverem disputando decisões estaduais, ela topa postergar esses jogos para outro momento, para que possam jogar no final de semana da semana que vem. Eu tenho falado seguidamente na Rádio Caxias que eu entendo que pode ser em um jogo a decisão. Eu não vejo sentido duelo em campo neutro ir e volta, não vejo mesmo. Agora, nesse final de semana, acontece o jogo de ida na final da Copa do Nordeste, Bahia e Ceará, sábado no estádio de Pituaçu. Na terça-feira tem o jogo de volta em Pituaçu. 2 jogos do mesmo estádio, sem torcida, com as mesmas equipes. Eu não vejo essa necessidade, né? Não vai haver um desequilíbrio técnico fazer um jogo só e nem vai ter prejuízo de bilheteria, porque não tem bilheteria. Então isso vale, né, para os estaduais. Não vejo sentido jogos de ida e volta. E acho que já seria uma boa resolver tudo na semana que vem. Para o Caxias seria muito bom jogar um jogo apenas contra o Grêmio ou o Inter, principalmente se for, né, esse o adversário, porque dá uma estilingada em 90 minutos, é menos complicado do que dar 2 estilingadas, né? Segurar um jogo e fazer o resultado no outro jogo, eu acho bem complicado. Diferente de for, logicamente, um adversário do interior, onde aí talvez até se inverta essa condição. Desse adversário que vai querer pegar o Caxias uma vez só. Mas eu acho que ficaria razoável. Jogo único, domingo dia 9, e parte para se preparar para a Série D do Campeonato Brasileiro, no caso do Caxias, né? Sem contar que é mais atrativo, né, Giba? Então tu vai poder, por exemplo, a própria TV que paga para ter 2 jogos, mas vai ser atrativo também, porque vai ser um jogo que vai definir o campeão, né? Então pode ser que por isso o regulamento já teve algumas alterações, né? Então pode ser que também haja essa mudança. Mas hoje, sexta-feira, a gente está no dia 31, ainda está previsto 2 finais, né? Mas vamos aguardar. Até porque a televisão vai ter que achar espaço na grade para botar também os 2 jogos, né? Para ela também vai ser um pino para ali adiante. O que mais do Caxias?
Sobre o Caxias ainda, né, Giba, alguns jogadores têm contrato até o fim de agosto, o próprio da Silva, que o torcedor que acompanha mais assiduamente pôde perceber no bid da CBF que saiu o novo contrato da Silva na última quinta-feira, então ele permanece até o fim do Campeonato Gaúcho, ainda segue as negociações para quem sabe ele permanecer para a Série D do Campeonato Brasileiro, e tem também a situação do Bruninho. O Bruninho pertence ao 15 de Piracicaba, contrato também até o fim de agosto, e o Juventude, ou melhor, o Caxias, vai tentar a renovação com esse atleta, né? Então são dois jogadores que estão no Caxias e que o Caxias quer que permaneça para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogadores recebendo sondagens, o próprio Ivan, o Juliano, jogador bem quisto no mercado, né? Então o Caxias vem recebendo sondagens, mas ainda não tem nenhuma proposta oficial, pelo menos para a direção, né? Para os atletas pode ser que haja, né? E eu estou confundindo muito porque eu estou fazendo o setor do Juventude, e aí falar do Caxias troca o setor, a gente vai falar do Juventude, fala Grená, a cabeça da gente é complicada às vezes. Acontece. A idade. O internauta sabe que quando tu fizer o Caxias na Rádio Caxias, se estiver cobrindo o setor do Caxias, vai ser o contrário, a turma já vai estar por dentro dessas confusões que acontecem. Então tá, seu Muki, foi um prazer mais uma vez, viu? Tô erguendo o dedo aqui que nem um aluno de escola, né, por educação, para comentar que a gente não chegou a falar, né, Giba? Mas no lateral esquerdo e um zagueiro estão sendo procurados pelo Juventude e pode ser que o começo da próxima semana já tenha novidades, né? Então pode ser que o técnico Pintado já ganhe reforços a partir da próxima semana. Meias atacantes, só se tiver um negócio de ocasião, um negócio bem interessante para a equipe alviverde. E para o Caxias, reforços só depois do gauchão, dependendo do que o Caxias eventualmente venha a perder no grupo de jogadores, e se o Caxias for campeão, certamente o assédio vai ser maior, embora a gente saiba que alguns jogadores por si só já se valorizaram pelo primeiro turno que o Caxias fez, mas o Caxias dá uma observada nos principais destaques e vê onde mais ou menos que pode perder peças que vai ter que repor, assim como também já vai fazendo o seu diagnóstico de quais setores hoje precisaria melhorar. Mas vai partir para estas contratações após o gauchão, a menos que o gauchão termine em meio à Série D, dentro de um cenário que a gente não tem como prever, né, Muki? E aí teria que abrir tempo para as inscrições novas, né? Acredito eu que não vai acontecer isso, mas não podemos duvidar do calendário do futebol brasileiro. Jamais. Valeu, Bruno Muki. Valeu, Giba, um abraço. Valeu, Bruno Muki, meu parceiro das sextas-feiras aqui na nossa Conexão de Sexta. Já vá se acostumando, toda sexta-feira nós temos essa programação, esse encontro marcado aqui no YouTube para analisar, para informar, para projetar tudo sobre a dupla Caju. Aquele abraço, até a próxima!